O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outro ele salvou, salve a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós temos na igreja uma jaculatória que diz: Christus vincit, Christus regnat, Christus impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. E é isso hoje que nós celebramos nessa solenidade de Cristo Rei do Universo. Esse Cristo que vence, esse Cristo que reina, esse Cristo que impera. E hoje celebrar o Cristo Rei do Universo é saber colocar o Cristo como centro e o fim de todas as coisas da nossa vida. A segunda leitura vai nos dizer muito bem isso, né? Ele é o primogênito em tudo. Ele é o primogênito na criação, é o primogênito na morte, em tudo ele tem a primazia. O que quer dizer? Jesus em tudo é o primeiro. Por ele e para ele foram criadas todas as coisas, é para ele que nós vivemos e morremos e existimos. Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar por nós. Então, na solenidade de Cristo Rei, nós colocamos e devolvemos para o Cristo o lugar que lhe é devido, que é o centro da história, é o centro das nossas vidas, o centro e o objetivo de tudo que nós fazemos. Falar que Cristo é o objetivo de tudo deve trazer para nós a reflexão, né? Será que tudo que eu faço na minha vida, eu tenho Cristo como foco, como objetivo? Ele está lá no fim de tudo aquilo que eu estou fazendo? Está no fim da minha vida? Será que o Cristo é o objetivo das nossas vidas hoje? De tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, falamos, das nossas ações, atitudes? Então precisamos hoje na festa do Cristo Rei do Universo pensar nisso. Se nós estamos colocando e devolvendo novamente o lugar de Cristo, e se Ele é o centro e o objetivo das nossas vidas. Isso é determinante para nós. Nas 2 últimas semanas nós já pensávamos sobre isso, né? Sobre a nossa fidelidade a Deus, sobre o nosso seguimento, a nossa coragem de ser de Deus. E hoje isso é provado na nossa vida. Hoje o Cristo coloca isso em prova para nós. Ele se apresenta como Rei. Ele se apresenta como aquele que impera nas nossas vidas. Aquele que vence.
aquele que reina. Mas nós colocamos e damos a Ele este espaço na nossa vida? Nós damos a Ele o espaço de rei? Ou nós queremos nos colocar como reis e rainhas nas nossas vidas? Todos nos servindo, todos nos bajulando, nos elogiando, fazendo as nossas vontades na hora que a gente quer, na hora que a gente manda. Às vezes nós nos tratamos, né, como reis, e tratamos outras pessoas como reis também, né? Não somente os reis que nós conhecemos, né, dos reinos aí, os países e tudo, mas reis no nosso dia a dia. Quantas vezes você não colocou uma pessoa muito acima de Deus? Quantas vezes você não se colocou muito acima de Deus? Não colocou alguma conquista tua acima de Deus? Nós transformamos essas coisas às vezes em reis e imperadores das nossas vidas. E aí nós dizemos, né, quando nós perdemos alguma pessoa, agora eu perdi o sentido da minha vida. Quando perdemos algum bem material, agora eu perdi o sentido da minha vida não tem mais sentido. Não é assim. O sentido da nossa vida não podem ser as pessoas, não pode ser a nós mesmos, não pode ser as nossas coisas. O sentido da nossa vida é Cristo e somente o Cristo. Sim, nós devemos amar as pessoas, nossa família, os nossos amigos, amar a nós mesmos, conquistar as nossas coisas, mas nada disso deve dar sentido à nossa vida. Quem dá sentido à nossa vida é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E o Cristo Rei é libertador, e Ele liberta do pecado, e somente do pecado. O pecado nas suas mais variadas, nos seus modos de se mostrar, né? O Cristo Rei, Ele veio para libertar a humanidade. Ele veio para salvar a todos nós. E o seu reinado é um reinado de libertação. É um reinado de salvação. Mas uma salvação, uma libertação do pecado. Não das estruturas políticas, não das estruturas sociais, mas do pecado, que estão sim nas estruturas políticas, nas estruturas sociais. Mas libertar do pecado. O pecado da falta de amor ao próximo, o pecado das guerras, o pecado da mentira, da injustiça, o pecado da fofoca, da vingança, da maldade, o pecado de querer ver o outro destruído, do ódio, da avareza, da ganância, o pecado da falta de abertura do coração. Jesus vem libertar disso. E talvez nós nos enquadremos em alguns desses pecados, né? Hoje é dia também de avaliar a nossa vida e colocar a nossa vida em confronto com o reinado de Cristo, com a palavra da igreja, com a vida de Jesus. E o Evangelho nos mostra hoje justamente esse rei diferente. Um rei que vive, que reina e que impera pela cruz. Os nossos reis que nós conhecemos vivem, reinam e imperam pelos poderes temporais, poderes que passam. Muitos reis humilham os seus súditos, distratam as pessoas que estão à sua volta, oprimem aqueles que são pobres, querem glória, honra, pompa, circunstância. Mas o nosso rei não. O nosso rei, ele vive, reina e impera pela cruz, como nós escutamos hoje nesse Evangelho. Quem ia esperar, né? Um rei que fosse zombado, caçoado, humilhado, cuspido, pregado numa cruz. Ainda dizia, né? Se você é mesmo o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Vejam que zombaria, que humilhação para Jesus. Um rei poderoso, bondoso, amoroso, ter que sofrer as nossas dores, pagar pelo nosso pecado e ainda sofrer essas humilhações. Se você é mesmo o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mal sabiam eles que naquela cruz, nessa cruz hoje, que nós adoramos, Jesus com a sua morte, com o seu sangue, com a água que jorraram do seu peito, ele estava também salvando aqueles que estavam caçoando dele.
E quanto hoje também o nosso mundo caçoa do Cristo, quanto hoje também o nosso mundo caçoa da cruz, caçoa da igreja. E precisamos nós hoje ser como este ladrão, que pecou, que errou, mas que teve fé em Deus. E repreendeu aquele que estava do seu lado, sendo também pregado, mas ganhou a salvação, ganhou a eternidade. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Talvez essa deve ser a nossa oração hoje, né? E para todos os dias da nossa vida. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando voltares no teu reino. Eu que sou pecador, eu que sou fraco, humilde, pobre, limitado, mas que acredito em Ti e que tenho esperança na Tua salvação. Lembra-te de mim quando entrares no Teu reinado. E que seja para nós também essa palavra, né? Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que todos os dias nós possamos estar com Jesus neste paraíso, vivendo essa libertação, vivendo essa salvação. E o Cristo Rei, ele tem força, ele é forte. Forte não porque humilha os outros, mas forte porque passou pela cruz. Aquele que foi vencido na cruz, venceu depois dessa mesma cruz, venceu a morte e ressuscitou. Então, com essa força, ele atrai para si todas as coisas. Que nós possamos também ser atraídos pelo Cristo. Nós somos hoje atraídos por tantas coisas, né? Atraídos por glórias, atraídos pela beleza que passa, por coisas que não têm sentido, que não dão sentido à nossa vida. Vamos voltar o nosso olhar hoje para a cruz. Celebrar o Cristo Rei é celebrar esse Cristo que foi pregado, que não teve um trono de ouro, mas teve o trono da cruz, que não teve um cetro de ouro, mas teve um pedaço de bambu, que ainda o bateram com esse pedaço de bambu, que não teve uma coroa cheia de pedras, uma coroa de ouro, mas teve uma coroa de espinhos. Vamos olhar hoje para essa cruz e colocar a nossa vida em relação à cruz. E pedir que essa força da cruz nos atraia todos os dias. Sejamos atraídos pela cruz e somente pela cruz. Cruz que é sofrimento, que é dor, que era sinal de morte, mas que leva à ressurreição e que leva à verdadeira vitória, que leva ao verdadeiro reinado, o reino dos céus. Talvez nós não teremos vitórias aqui na terra. Talvez na nossa vida seja de mais tristeza do que alegrias. Mas lembremos que tudo passa, que a morte passa, que a dor passa, que a humilhação e o sofrimento passam. E o que sobra no final é vida, é ressurreição para aqueles que forem fiéis. Para aqueles que reconhecerem esse Cristo como majestade das nossas vidas, como Rei da humanidade, Rei da nossa história. Hoje é dia de reconhecermos que é bom estar sob o reinado de Jesus, que é bom ter a Jesus como majestade, que é bom ser filhos deste Rei que é tão bom, tão compassivo, tão misericordioso conosco. Ele é Rei, mas é um Rei que também sabe ser Pai, é um Rei que sabe perdoar, é um Rei que acolhe aqueles que são fiéis e que se arrependem. Então vamos pedir hoje nessa celebração que Ele seja o Rei das nossas vidas, esse Rei que se dá na cruz, esse Rei que se dá humildemente na Eucaristia. Hoje a nossa diocese celebrou com muita alegria a beatificação do Padre Donizete, e hoje nós temos a graça de ter nessa almofada a relíquia do Padre Donizete Tavares de Lima. São os seus ossos, cinzas dos seus ossos. O Padre Donizete soube ter como Rei o próprio Cristo. Por isso ele é santo hoje. Vamos pedir também a intercessão desse beato, deste santo Padre, essa pessoa como nós, que passou aqui na terra, viveu tão próximo de nós. Vamos pedir a sua intercessão por nós, pela tua família, pela nossa paróquia, por toda a nossa diocese. Deus nos ajude.